Boa noite a todos, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós vamos começar mais um Momento Bancário em Debate. Hoje nós vamos falar sobre o CineB. O CineB está completando 4 anos de existência, e também nós vamos falar sobre um curta-metragem, que também faz parte de um projeto do CineB, que é o selo CineB de curtas, e a gente, no segundo bloco, vai conversar um pouco sobre o Eurico. O Eurico é um personagem do sindicato que representa do Márcio Baraldi, que é cartunista aqui do sindicato, aquele que faz a charge da folha bancária. A gente vai estar aqui com o Márcio conversando um pouco sobre os 20 anos do Eurico. O Eurico completa hoje 20 anos, o CineB completa 4. O CineB ainda é uma criança, né? Mas é uma criança que já tem um excelente resultado. E para falar sobre o CineB e para falar sobre um curta que chama O Troco, a gente tem aqui 2 convidados. A Cíntia Alário, que é diretora da Brazuca Produções, que é uma parceira aqui do sindicato nesse projeto CineB. E temos também o André Rolim, que é fotógrafo e é diretor do curta-metragem O Troco. Boa noite a todos, obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você pelo convite. Eu que agradeço a presença. Bom, Cíntia, fala um pouco sobre esses 4 anos do CineB. Tá. Todo mundo sabe que o CineB é um projeto feito entre sindicato e Brazuca, leva cinema nacional para as comunidades, de vez em quando a gente convida os bancários para algum pré-lançamento. Isso tudo é organizado pela Brazuca Produções, completa 4 anos. Alguns bancários até já chegaram a indicar comunidades para a gente fazer exibição dos filmes do CineB. Quantas exibições foram feitas? Qual que é o balanço desses 4 anos? Bom, boa noite, Vânia. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Então, assim, até queria dar um gancho que você falou que os bancários muitas vezes indicam as comunidades, mas também os bancários já nos enviaram filmes também. Então, a gente sabe que tem dentro da categoria muitos produtores aí, que, enfim, são bancários, mas que nas horas extras vão fazer os seus filmes, vão estudar cinema, e isso é muito bacana, porque a gente vê... Agora a gente tem uns filmes, e a gente agora, nessa última curadoria, a gente inclusive, um dos filmes é de um bancário, depois vamos ver como é que vai ser nos próximos meses de exibição. Mas, enfim, então é isso mesmo que você disse, o CineB completa 4 anos e é um projeto de exibição de filmes nas periferias, nas comunidades de São Paulo, Osasco e de região. Hoje, ao longo dos 4 anos, a gente já fez mais de 150 exibição, a gente atingiu um público somado de 22 mil pessoas. E o bacana é que assim, a gente tem muita preocupação com o público, porque esse projeto CineB, e aí ele foi um casamento, está sendo um casamento muito legal entre a Brazuca e o sindicato, porque ele objetiva a formação de público e a democratização do acesso às produções brasileiras. E quando a gente olha para um filme, a gente sempre olha para aqueles filmes que não tiveram tanto... não conseguem chegar às pessoas. Por quê? Porque às vezes tem muito filme bom que entra nos cinemas e fica muito tempo em cartaz. Bem como tem muito curta-metragem muito bacana e que esse curta não tem espaço mesmo nas mídias convencionais. Onde é que você assiste um curta? Em alguns sites, em festival de cinema. Agora, na sala de cinema você não vê, na programação de televisão não tem. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma programação bastante interessante. TV, não tem. Quase nunca vê, né? No Rio Grande do Sul, no horário no sábado, você tem, que é a TV Globo, a transmissora da TV lá no Rio Grande do Sul, que inclusive, eu digo TV Globo porque é super vista, tem uma audiência muito grande, você tem uma programação só de curta-metragem lá. Agora, nos outros estados, outras cidades, não tem. Então, o CineB, ele vem, ele olha para essa demanda. E esse projeto é essa ideia, quer dizer, vamos... E nas difundir. comunidades, como é que as pessoas reagem aos curtas? Gostam? Ju, eles adoram. A gente tem sempre que a gente faz as sessões, a gente tem pesquisas. Então, a gente passa a pesquisa para as pessoas. Então, o que a gente pergunta? O que ela achou do projeto? O que ela achou da iniciativa do sindicato? O que ela gostou do filme, do longo, do curta-metragem? E a aprovação, e quando a gente fala aprovação, a gente divide por categorias lá. Que nota você dá? Então, tem 10, 9, de 10 a 0. 99% das notas, elas ficam entre 10 e 8. Muito boa, né? Então, assim, é muito bem avaliado. O projeto é a mesma coisa, em 10 e 8. O filme curta-metragem também e o longa-metragem tem também 7. Assim, sempre nesse nível de aprovação das pessoas. Então, eu acho que... E o projeto, cada ano, a gente inova um pouquinho, né?
Então, o Cinebem então, é o circuito de exibição, agora a gente tem um prêmio, conseguindo reconhecimento também dentro das premiações do cinema brasileiro. Hoje em dia, o bacana do prêmio é que, além de você premiar o diretor, você premia a comunidade também. A gente acabou de fazer o prêmio dos filmes de 2009, Exatamente. não é isso? E o Troco foi um dos filmes exibidos em 2009, Exatamente. não é isso? Exatamente. Aí, enfim, aí eu até passo para o André, mas o Troco foi um dos filmes exibidos do 2009, o diretor está aqui com a gente, esteve na premiação, recebeu o prêmio. E aí esse é o gancho, quer dizer, além dos diretores, as comunidades estavam recebendo prêmio. Isso é uma inovação para o cinema brasileiro. Com certeza. Né? Você entende que não é só... você faz o filme, a gente sempre fala assim, porque fazer filme não é fazer cinema. Você faz um filme, é obra. Ele só vira cinema quando as pessoas assistem. E o nosso papel é fazer com que as pessoas assistam. Assim. André, fala um pouco do Troco. O que é? Como foi que você teve essa ideia? Comenta um pouco aqui com a gente como é que foi a criação do Troco e por quê. Boa noite a todas. Bom, na realidade, assim, eu sempre falo que o filme não deixa de ser um manifesto de uma forma divertida, né? Porque, para quem assistiu o filme, viu que trata-se de uma vingança, né? Contra uma empresa de telefonia, e onde eu mesmo estava sofrendo o problema. E, coincidentemente, na minha última tentativa de resolver um problema mínimo que eu estava tendo, eu recebi por e-mail, né, um texto que falava justamente dessa historinha, só que era com pai e filho e tal. E eu falando com a atendente e peguei esse texto, fiquei olhando assim na tela do computador, eu falei, nossa, pera um pouquinho, eu vou guardar isso, que um dia eu vou usar isso. E guardei. E aí tive mais um mês de problema com eles, aí eu resolvi um dia, eu falei, vou adaptar esse texto aqui e vou fazer um curta-metragem. E assim, fiquei assim, decidido para fazer. O texto era o que o atendente fala para as pessoas, é isso? Exatamente. Que você recebeu era muito parecido com o que é o filme, só que aí que eu fiz. Eu adaptei, criei toda a estética do filme, mudei para um casal, né? E fiz essa história meio um ar retrô, anos 80, o cara meio bolachão, assim e tal, né? Para ficar uma coisa mais engraçada mesmo, porque era para tirar um sarro deles mesmo, né? Porque é insuportável isso, né? O que eles fazem, né? O pessoal de telemarketing, realmente é incrível, assim. Então, tira a paciência de qualquer um. E aí eu resolvi fazer. Coloquei o filme num prêmio estímulo para tentar uma verba para fazer. Era o meu primeiro passo que eu estava tendo dentro do cinema, né? Eu venho da fotografia, né? Estilo de moda e publicidade, mas sou louco por cinema desde os 8 anos de idade, né? Primeiro filme que eu vi dos Trapalhões, eu fiquei encantado com aquilo. Aí eu falei, bom, um dia eu vou fazer cinema na minha vida. E foi a oportunidade. Aí eu não ganhei nada desse prêmio estímulo, não teve aprovação nenhuma e tal. Eu falei, bom, eu vou fazer na mesma. E aí eu comecei a ir atrás das pessoas que poderiam me ajudar a realizar o projeto. Aí quando eu comecei a mostrar o roteiro, todo mundo ficou vidrado. Falou, não, eu faço. Aí apareceu o produtor, o diretor de arte, o cara do som, o outro produtor que fazia pós-produção. Aí encontrei um amigo meu que fazia 20 anos que eu não ouvia. Olha só, essa história foi engraçada. E aí eu encontrei com ele na rua, ele falou, pô, André, agora eu estou cantando também. Eu falei, é mesmo, Chico? Que bacana. Ele falou, toma um CD demo meu. Eu falei, legal. Cheguei em casa, quando coloquei, vi 2 músicas, uma delas que está no filme. Eu falei, não acredito, a música para o filme. Bom, tudo foi se encaixando, né? As pessoas foram aparecendo, aí a diretora de arte falou, André, tem uma locação, vem aqui ver. Quando eu cheguei na casa da avó dela, a casa estava pronta. O cenário que vocês viram no filme é exatamente aquilo. Eu falei, nossa, é perfeito. O pessoal do estúdio aqui sabe, né? Então tinha recuo, tinha tudo, janelão, luz natural. Eu falei, putz, perfeito, né? Bom, enfim, resumindo, o filme saiu, foi um sucesso, é um sucesso até hoje. Ganhou vários prêmios, né? Vários prêmios, inclusive em 2010, o ano passado, ele ganhou no Brazilian Film Festival of Miami o prêmio de melhor curta pelo júri oficial e o júri popular, que é o prêmio máximo que tem, né? E o engraçado disso é que o júri oficial eram todos americanos. Então eu falei, nossa, então é um assunto, né, que aflige todo mundo no mundo inteiro. Aí eu fiz uma pesquisa e disse que realmente todo mundo tem problema com telemarketing em todos os países. Assim, é uma febre isso, né? Então, assim, o filme agora abriu sexta-feira, esse ano ele abriu, como ele ganhou ano passado, ele abriu o festival desse ano em Miami também. Então, assim, foi bem bacana, assim, a repercussão que ele tem dado até hoje, né?
E é muito caro fazer filme, mesmo curto? É caro fazer um filme no Brasil? Olha, é complicado, né, você fazer filme sem dinheiro. Curta-metragem, as pessoas vão muito na parceria de te ajudar, até atores consagrados, dependendo do roteiro, fazem até de graça para você. Então, em contrapartida, você tem grandes produções que também, depois de pronto, deixam a desejar, né? Então, para você ter uma ideia, o meu filme eu acabei gastando R$1.000 do meu bolso. Porque, Sim. assim, eu tive que pagar um mínimo, pessoal de elétrica, alimentação, no dia da filmagem, assim, gasolina e tal, não sei o quê, saiu do meu bolso. Então, assim, eu vejo que, assim, o que importa hoje é muito o argumento, né, o roteiro que você tem na mão. Agora, é muito difícil fazer cinema, né? O cinema brasileiro deu um boom já de um tempo para cá, a gente pode até citar desde Cidade de Deus, que eu acho que foi quando... né, todo mundo acordou de novo, olha só, né, concorreu a Oscar e tal. E aí vem vindo, né, vem vários filmes que são muito bons e a produção cresceu muito, né. Então, acho que é muito importante as leis de incentivo hoje, porque é importante a gente estar mostrando o talento, É importante ter espaço, né? Porque, Exatamente. por exemplo, no caso dos curtas, você não vê no cinema, eventualmente alguma mostra, né? Como a Cíntia mas é muito falou. eventual. Mas você não vê, assim, no cinema, na TV, é difícil, como a Cíntia estava falando, é um outro estado, uma outra iniciativa. Eu vou até falar para você. É um vazio aí, precisa preencher esse Precisaria ter mais mesmo espaço. Tem, por exemplo, no Canal Brasil, que infelizmente, eu não sei porquê, é fechado, canal fechado. Sim. E eles fazem umas programações de curtas lá, né? Eles, inclusive, eles premiam, né? Então, os curtas dos festivais. Eles escolhem 10 festivais durante o ano e eles premiam o Canal Brasil com um X. No final, esses 10 vão concorrer a um prêmio maior. Então, o Canal Brasil ainda ele dá essa força para os curta-metragistas, assim, mas assim, é um canal fechado, quem que tem acesso? Quem exibia a curta era o Zoom, que acabou, infelizmente. Ele exibia no programa, no final da noite, ele exibia um curta, aonde o troco também passou, no Zoom também. Legal. Então, assim, é difícil, né, como você voltando à sua pergunta, mas eu acho que as leis hoje estão, assim, abrindo espaço para as empresas investirem. Muita gente, eu escuto dizer que quer investir mesmo que forem curta, porque as pessoas não têm conhecimento, né? Tem muito festival no mundo inteiro. Então, tem atores que adoram fazer curta-metragem. Eu, por exemplo, assim, eu quero fazer muitos curtas ainda. As pessoas falam, mas e aí, você não pensa num longa? Eu falo, não, eu quero fazer muito curta. Primeiro que eu quero aprender mais, né? Preciso pegar mais experiência, né? E é rápido, né, você fazer. Eu acabei de fazer um curtinha de 60 segundos agora domingo. Começo a editar. Sobre o quê? R$2 chama o filme. Ah, não sei se a gente tem tempo para contar aqui, mas... É uma piadinha também, que se passa dentro de uma obra, né, de uma obra de um prédio que está em esqueleto, e aí um dos peões é um gordinho que está lá malhando, aí de repente fica todo suado, cansado, ele olha para cima, vê um dos peões lá no último andar, e ele chama o cara, ô Zé, desce aí, Zé. O cara, o que é, meu? Desce aí, desce. Pô, o cara desce tudo, aí chega, fala, o que você quer? Ô Zé, você tem R$2, Zé? Falei, o quê, meu? R$2. Ele olha para ele, tipo, pô, você fez eu descer tudo isso. R$2? Tem que subir tudo de novo. Aí ele chega para ele e fala assim, R$2, chega aí. Aí o gordinho fica todo feliz. Aí ele pega e sobe o prédio inteiro. Aí o gordinho vai atrás. Aí que é a sacada da piada, porque a gente vai mostrar o gordinho subindo, chega uma hora que ele está bufando, que ele não aguenta mais, engateando na escada. Aí chega lá em cima, o cara já está comendo uma marmitinha dele. Aí o gordinho chega. E aí, Zé, e aí você tem os R$2? Os dois? Não tenho. Aí corta. O que é legal do curta é isso, né? Como é que em pouco tempo você consegue passar uma mensagem. Exatamente, né? Você vê uma piadinha. O cara sacaneou ele, né? Entre aspas, ele falou, então tá, agora você vai subir comigo. Chegar lá em cima e falou, não tenho. Tem uma pergunta aqui, que é o Alexandre Caetano. Ele diz assim, olá, acompanho o trabalho do CineB e gostaria de saber se existe algum projeto para levar as exibições para cidades do interior. Assim como as periferias, o interior do estado também sofre com a falta de cinemas e programação quase totalmente voltada para as blockbusters. Olha, Alexandre, na verdade o sindicato leva o CineB na base dos municípios que compõem a base do sindicato, né?
Mas quem sabe a gente consiga ampliar esse projeto com a nossa federação, a FETEC, consiga levar também para o interior, né? A gente sabe que no Brasil são 10% dos municípios que possuem salas de cinema, apenas 10%, é muito pouco, né? É muito pouco. E a população está perdendo a oportunidade porque, claro, apesar de você ter TV em casa, ter DVD, mas o cinema tem outro gosto, né? Tem aquele telão, tem pipoca, é outro gosto, é todo mundo junto, enfim, eu acho que eu queria aproveitar e emendar uma coisa, assim, desse seu comentário, que assim, eu tomei tanto gosto, né, dessa história de você ver a reação do público, que assim, eu não me importo com crítica. Claro, ela existe, né, pela mídia, por vários veículos aí que vão ter a crítica. Mas assim, eu acho que o importante é o público. Não tem prêmio maior que os aplausos. Claro, não tem, não existe. O reconhecimento está nisso. Então, esse projeto que vocês fazem é muito bacana, espero que consiga expandir mesmo, né? Ótimo. Porque realmente todo mundo tem que ver cinema. Eu acho que é importante isso. E a gente está aqui só para encerrar o nosso bloco. Nesse projeto Cine B, como a Cíntia falou, a gente está lançando aqui o selo Cine B, que são mais ou menos isso aqui, é um DVD com 5 curtas. Esse primeiro selo tem o Vida Maria, que é muito bonitinho, né? Muito bom. É muito legal. Historietas Mal Assombradas, O Troco, né? Xadrez das Cores e A Mula Teimosa e o Controle Remoto. Esse aqui é o primeiro. A gente, inclusive, vai premiar o bancário quando ele sindicaliza, vai colocar como um dos prêmios da sindicalização. A gente pretende colocar como um dos prêmios da sindicalização esse DVDzinho com 5 curtas, que é um primeiro. Porque a Cíntia costuma falar que o pessoal pede, né, os filminhos. Como é que é isso, Cíntia? Só assim, fala um pouquinho desse selo e essa história das comunidades pedirem os curtas. O selo, ele surgiu de uma demanda, de novo, das comunidades. A gente vai exibir os filmes do Cine B, chega lá, a gente leva toda a estrutura, né, as cadeiras, a tela, a pipoca. E aí as pessoas assistem ao filme. No final, elas sempre chegam pra gente falando, e aí, eu queria esse filme na minha casa, queria assistir, como é que eu faço? O longa-metragem, né? Ela ainda acha. Agora, o curta, onde que ela acha? Não tem. Aí lá, você não pode fazer uma cópia? Não dá pra gente fazer uma cópia. Então, o que a gente resolveu? Dentre essa demanda, a gente falou, poxa, por que não a gente não cria esse selo Cine B do cinema brasileiro, onde a gente selecionou os curtas que são mais bem avaliados pelo público e vende a preço popular. Então, a gente negociou com os produtores, o sindicato está subsidiando a produção do DVD, e a gente vai vender a R$5. A ideia é concorrer mesmo com o camelô. Mais barato que camelô. Um circuito alternativo de venda e aí vender depois das sessões. Então, no final das sessões, a gente avisa... como a gente tem o hábito de voltar às comunidades que a gente atende, então muitas das comunidades já vão ter assistido, né, os filmes, sabem da história, então a gente vai vender logo depois da sessão. E aí eu só queria fazer um adendo, Ju, porque o importante quando a gente fala... Então, você bem colocou, somente 10% dos municípios do Brasil têm salas de cinema, e o parque exibidor, ele está expandindo. Um grupo mexicano, desde o ano passado, chegou no Brasil, abriu não sei mais quantas salas, e tem gente do mundo inteiro olhando para esse mercado porque sabe que é um mercado promissor. O problema que chega é o seguinte, quando eles entram, a gente de novo cria espaço para o filme que já é o consagrado do público, que é um filme norte-americano, que as pessoas estão acostumadas a assistir. E a gente fala, não é que a gente é contra o cinema norte, não é isso, mas o problema é você também tem que garantir espaço para a pluralidade cultural. E a nossa briga é um pouco essa, porque é uma questão de repertório, de formação. Se a criança assiste, desde criança, nasceu assistindo um monte de filme hollywoodiano, chega uma hora que ela vê o filme brasileiro estranha. Então, uma maneira de a gente quebrar isso é através do curta. Tem que valorizar o produto nacional, tem que ter espaço para a produção nacional. Tanta produção Aliás, boa. O cinema americano é o que é porque eles valorizaram, porque eles investiram, porque teve grana e teve espaço. Então, se a gente não fizer isso aqui, também não vai ter nem... espaço nunca e não vai crescer também, exatamente. Né? O Brasil esse é muito mercado. criativo. O brasileiro é muito criativo, cada vez mais. Então, eu acho que tem que ter oportunidade, espaço, condições para a gente poder fazer mais cinema. Porque gente, eu acho que... nós estamos encerrando aqui o nosso bloco. Queria agradecer a presença de vocês. Claro, obrigado a você. Cíntia, né?
Obrigado mesmo. E vida longa ao Cine B e ao cinema nacional e aos curtas. Parabéns, cinema André, no geral. pela criação. Obrigado, muito legal obrigado. Seu filme, Parabéns divertido. também pela iniciativa de vocês aí, que é muito bacana. Obrigada. Espero que continue e que eu possa logo trazer um novo filme. Muito bem, a gente espera. Gente, no próximo bloco nós vamos falar dos 20 anos do Eurico e vamos estar aqui com o cartunista Márcio Baraldi. Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário e agora a gente vai falar sobre o Eurico. O Eurico completou 20 anos. E o Márcio apresenta, fala como é que surgiu o Eurico. Esse aqui é o Eurico. Mas vocês veem todo dia na folha bancária, basta olhar, abrir uma folha bancária que você vai ver o Eurico, que ele sempre está lá falando sobre algum assunto. Como é que surgiu, Márcio? Boa noite, obrigado pela presença. Tudo bem, hoje você está sem os óculos escuros. Olha o Eurico aqui, ó. Vem até com a camiseta do Eurico, eu vim aqui, ó. Tá vendo? O Eurico é assim, quer dizer, eu estou na empresa sindical a vida inteira, né? E assim, engraçado assim que a empresa sindical, ela não teve assim, personagens assim muito duradouros. Infelizmente, por falta do pessoal ter dado continuidade, assim. Um personagem histórico assim da empresa sindical é o João Ferrador. Você lembra dele? Que era dos metalúrgicos de São Bernardo. Aquele foi o primeiro grande personagem assim, histórico mesmo da empresa sindical. Continuam dando o prêmio João Ferrador, fazendo votações. Acabou virando o prêmio. No filme do Lula, o Lula até cita, até aparece o João Ferrador no filme, porque foi a ideia do Lula, quando o Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, no final dos anos 70, né? Ele que queria um personagem, então foi ideia do Lula ter surgido o João Ferrador. E foi o cartunista Laerte que bolou o João Ferrador. Até tem um desenho do João Ferrador aqui. E o João Ferrador, assim, ele foi, então, assim, digamos assim, o pai desses personagens todos sindicais. Né? Tem um pouquinho do João Ferrador aqui, ó. Tá vendo? Nesse livro aqui tem. Tem close aí na parada? Aqui, tá vendo? E, ó. Ah, aqui, ele tá aqui, ó. Isso. Aí, só que com o tempo ele parou de ser desenhado. Até eu cheguei a desenhar o João numa época, sabe? Assim, vários desenhistas desenharam, pegaram ele tudo e tal. Só que a pouco ele foi parando. O único personagem
da empresa sindical que dura 20 anos, modéstia à parte é o Eurico. Eurico, está nativa. Nativa. Toda semana na Folha Bancária. Tá, cada vez mais forte, sabe? É um personagem que já virou, nesses 20 anos, já virou bonequinho, sabe? Já virou teve um monte de publicações específicas com ele, cartilhas, com estrelando o Eurico, sabe? Capa da agenda do sindicato, um monte de coisa com o personagem. Mas como é que ele surgiu? Ele surgiu assim, quer ver? Ó, na verdade, tem uma história bem engraçada. Eu comecei a trabalhar aqui em agosto de 91, a campanha salarial de 91. Tá? 20 anos atrás redondo. Eu era quase uma criança, certo? Então aí começando a rolar. E aí eu comecei na pauleira, porque eu já cheguei na empresa no meio da greve. Tava rolando uma greve poderosa, era o governo do Fleury, tava rolando porrada, saca? O cara batia mesmo. Então, assim, tava bem agitado os ânimos mesmo, quando eu entrei. E aí o pessoal falou, precisa criar uns personagens bacanas, porque até então o sindicato não tinha personagem nenhum. Saca? E o pessoal da redação falou, os diretores da época, ela fala, precisa criar uns personagens bacanas, papapá. E ele faz aniversário junto com os bancários, né? Por uma coincidência, foi exatamente no dia 28 de agosto, né, de 91, que eu bolei o personagem. Tá até a prova aqui, quer ver? Até trouxe esse jornal aqui. Esse jornal aqui, olha a folha bancária, né? Isso aqui é um documento histórico mesmo. É que você vê como é que eu sou, eu guardo tudo em casa, né? Esse jornal aqui, ó, a folha bancária do dia 30 de 8 de 91, foi a primeira vez que o Eurico apareceu. É a primeira vez que o Eurico apareceu. Ele é bem pequenininho, ele tá numa chargezinha aqui no canto, velho, aqui, ó. Ele é esse pirralho no canto, que ele era bem raquítico no começo, sabe? Porque, lógico, o personagem vai mudando mesmo com o tempo, o nosso traço vai mudando, né? Então ele era tipo um caçulinha, assim, da turma, né? E o pessoal falou, precisa bolar uns personagens, mas se vira nos 30 vai fazendo. Aí comecei a bolar, aí bolei a mulher, aí bolei o comissionado, aí falou, você precisa bolar um personagem assim, que seja assim, divertido para pegar no breu mesmo, tá? Ele tem gravatinha, tem a gravatinha do bancário. Eu quis fazer uma coisa completamente diferente do lance do João Ferrador, por exemplo, que era aquele cara mal-humorado. O João Ferrador tinha aquele bordão assim, hoje eu não tô bom, aquele cara ficava brigando, todo mundo pra Assembleia aí, que nem o Lula era naquela época, né? Falava grosso, brigava, todo mundo pra Assembleia, não sei o quê, brigão, assim. Aí eu falei, não, eu quero fazer uma coisa completamente diferente, quero fazer um personagem assim, sabe, mais puxado pro nerd um pouco, assim, mas mais humano, assim, saca? Engraçado, mais engraçadinho, mais politizado ao mesmo tempo. Saca? Não aquela coisa durona, agressiva, né? E aí tinha uma brincadeira, na época, que assim, teve um encontro, nessa época, na Praia Grande, do sindicato na Praia Grande, e surgiu uma brincadeira, assim, que era, inventaram esse nome Eurico. E era uma brincadeira, mas não existia ninguém chamado Eurico, era uma piada. Os bancários fizeram a brincadeira lá o Eurico tá te chamando. Tipo, os caras estavam bêbados, já sabe, de noite. O Eurico tá te chamando, vai lá fora que o Eurico tá te chamando. Aí ficou aquela coisa, cadê o Eurico? O Eurico tá te chamando, o Eurico tá zoando, não sei o quê. Então inventaram esse nome Eurico, né? Sim. Mas não existia ninguém, era só uma piada, né? E aí eu falei, aí o pessoal chegou e falou, tem um nome muito engraçado que é Eurico. Isso pega na categoria porque já zoamos com esse nome. Bola um personagem de batiza de Eurico. Aí foi o que eu fiz. Aí bolei um personagem que eu achei que tinha cara de Eurico, que é esse cara do óculos, tudo tal, né? Que ele é uma coisa meio Woody Allen, assim, um pouco a carinha dele, né? E aí batizamos de Eurico. E aí foi muito legal. Aí pegou mesmo, o povo gostou. Sabe? Tanto é que você vê, aí começou a rolar um monte de subproduto. Quanta camiseta do Eurico a gente já não fez, sabe? Eu guardo todas, assim, acho que mais de uma centena nesses 20 anos de camiseta com o Eurico em várias situações, né? E quantas publicações. Então você quer ver, ó, o primeiro jornal com o Eurico foi aquele que eu mostrei, tá vendo? E o último jornal com o Eurico é esse aqui, que foi o de hoje, tá vendo? Folha bancária de hoje com a campanha Bancário Não é Máquina. O primeiríssimo e o último que saiu, eu digo, olha que loucura, a evolução aqui. Era assim, preto e branco, tudo tal, agora colorido. Então você vê que interessante, em 20 anos... O Eurico já falou de vários assuntos, é um personagem que fala dos assuntos que interessam para o bancário. Então ele fala das nossas reivindicações, ele é o personagem, ele é o bancário muitas vezes, ele chama o bancário para a luta, né? Ele é um militante... por exemplo, esse Eurico aqui tem uma plaquinha e está dizendo o seguinte, quer um mundo melhor? Faça a sua parte. É uma mensagem legal. Então né? ele é bem...
Então, a ideia inicial do Eurico foi essa, então, ter um personagem que representasse a categoria, né? Que fosse porta-voz da categoria e que a categoria naturalmente se identificasse. Então, ele começou assim, falando mais assim de plano de carreira, PLR, reajuste, coisas bem específicas para a categoria. Mas depois eu fui abrindo. Eu saquei que eu fui abrindo, porque assim, o bancário, ele pega o jornal, leva para casa dele e o pai vê, a mãe lê, saca? Eu comecei a perceber isso, porque às vezes eu ia numa editora, assim, por exemplo, e levava uma folha bancária para mostrar, assim, tipo um portfólio, né? Aí as pessoas que não tinham nada a ver com bancário, né, que era editora, outra coisa, ela olhava e falava: ah, eu conheço esse personagem. Não sabia, de repente não sabia o nome, mas já tinha visto. Falei, ah, que legal. É porque de repente alguém na família dela é bancário, levava o jornal para casa. Sim. Aí ela via, porque charge é uma coisa que chama muita atenção, né? O padrinho, todo mundo acaba olhando. Ah, sim, tem muito bancário que quando pega a folha bancária ele vai direto na charge. Eu já vi isso muitas vezes lá no local de trabalho, o bancário recebe a folha, ele abre a charge, olha, dá risada. É o poder depois ele vai ler o restante. É porque é bonito, é colorido, o visual, tem o humor ali, tem a graça. Quer dizer, é mais fácil, é uma coisa muito fácil de você absorver. Né? Então tem esse lance, assim, o cara, ele leva para casa dele e acaba atingindo outras pessoas que não são bancários. Então a mãe de 60 anos, o filho de 10 anos, saca? O pai de 70 anos, quer dizer, então ele acaba atingindo muito. Aí o que eu fiz? Eu acabei pegando o personagem para ampliar o discurso dele também. Por exemplo, uma mensagem como essa aqui, por exemplo, ó, quer um mundo melhor, faça a sua parte, isso não serve só para o bancário, serve para todo mundo. Saca? Então ele acaba ficando um personagem mais universal. Com o tempo eu até dei umas vazadas nele, assim, para uma ou outra publicação, assim, ó, uma publicação que não é do sindicato, mas eu sorrateiramente enfio uma história aqui que não tem nada a ver com bancário, é uma história de rock aqui, mas eu coloquei o Eurico como um protagonista aqui, só para ele ganhar mais um espacinho. Saca? O Eurico... É uma história que fala sobre rock, mas eu acabei usando ele também. Ah, né? O Eurico fazendo uma participação especial. Fazendo participação especial e outras publicações. Mas o carro-chefe dele aqui sempre foi no sindicato. Então ele ficou marcado já como um personagem do sindicato, mas ao mesmo tempo ele tem potencial, ele tem discurso universal suficiente para atingir assim, outras pessoas também. O Eurico já foi já foi, como você falou, já foi para... Muito gibizinho. Gibis. Agenda. Já foi para a agenda dos bancários, a agendinha que o sindicato faz, entrega todo ano. Ele já foi personagem de muitas histórias, já esteve nas agências. Está na vida do bancário, né? 20 anos você ter uma de história está na vida do bancário. Nesses anos, em 20 anos, tudo que o Eurico já fez. O Eurico já presenciou, tipo assim, aquela batalha para não privatizar o Banespa. Foi uma guerra que durou 6 anos. O Eurico estava lá, participou disso. O Eurico surgiu no governo, na porcaria do governo Collor, ajudou a dar um impeachment no Collor, porque a gente fez muita charge disso na época. O Eurico também pediu o impeachment, é isso? Dar um pé no traseiro do Collor, foi muito engraçado. Teve uma pá de charge com ele. Depois aguentou lá o molenga do Itamar, tá ligado? O molenga, tá ligado? Aguentou, brincou, zoamos o Fusquinha do Itamar. Depois veio a tranqueira do Fernando Henrique, ficamos lá 8 anos lutou para manter os direitos, né? Contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, que teve muito no governo Fernando Henrique. Essa briga do Banespa que foi um suador aqui, foi durante o governo do Fernando Henrique, né? Fernando Henrique e o Covas, né? Aí, surgiu até nesse tempo todo, surgiu uns personagens até personagens assim, de apoio muito engraçados, tipo o Bibo Pai e o Bob Filho. O Bob Filho era o Roberto Setúbal, lembra? Ah, tá, sim, lembro. Que virou Bob Filho, porque ele era filho do Setúbal, o pai lá, que era o dono do Itaú, né? Aí a gente brincou com inventou essa piada, que ele era um cachorro, o Bob Pai, para zoar com aquele cachorro da Hanna-Barbera, né? Era o Bob Filho e o Bob Pai, e o Bibo Pai. A gente brincou muito com esses dois personagens. O Eurico já denunciou, já falou muito mal dos banqueiros, né? Nesses 20 anos. De tudo. Você vê, quando tem assunto ecológico, tem assunto de meio ambiente, de mulher, tá vendo? De negro, tudo quanto é assunto, a gente pode usar o Eurico assim para qualquer... De mulher você criou uma personagem. A Rita Linda. A Rita Linda, assim, que é a namorada oficial dela. 20 anos namorando, 20 anos aguentando o Eurico aqui. E eu fiz questão de fazer ele baixinho e ela grandona para fazer um contraste, assim, uma coisa engraçada. E a Rita Linda tem quantos anos? Também, ela nasceu junto, assim. Né? Ela nasceu junto ela com o Eurico? Junto, assim, foi tudo no mesmo pacote, assim, né? Foi tudo na mesma época, porque aí precisou criar uma turma de personagens, não dava para ter só um, né? Precisa ter vários, assim, para contracenar um com os outros. O Eurico também entra nos jornais por banco, né? Fala mal de cada banco, denuncia os problemas de cada banco. Com certeza. Não só na folha bancária, porque também nos jornais de banco, em vários momentos, o Eurico é utilizado para
protestar, denunciar, mobilizar, organizar. Né? E além do que você falou, o Eurico também faz as lutas mais gerais, fala das coisas mais gerais, como a luta contra a privatização do Banespa. E outros bancos também, que nesses 20 anos, quantos bancos foram engolidos aí, né? Alguns privados já que foram comprados por outros, pelo Itaú, pelo Bradesco e tal. Aí o Eurico cobriu todo esse período, né? Tudo isso. O que mais que você lembra aí da participação do Eurico? Um momento importante, no geral, da categoria que o Eurico participou? Teve assim, o Eurico ele foi usado muito, sempre por essas coisas, tipo assim, às vezes naquelas enchentes lá no sul, sabe? Ou aquelas secas bravas no Nordeste. A gente sempre usou, o sindicato sempre fez essas campanhas assim, de arrecadação de alimento, de cobertor, tá? Para dar uma ajuda para essas populações. E a gente sempre usou o Eurico como carro-chefe para isso também, saca? E tem esse negócio de campeonato de truco, campeonato de pesca, sabe? Milhões de campeonatos que a gente tem, a Ação Pilantra todo ano, né? Quer dizer, tem tudo quanto é evento do sindicato, o Eurico acaba participando. Tinha até uma época que a gente chegou a fazer boneco. O Eurico também é um atleta. A gente chegou a fazer boneco do Eurico, olha que saco. Isso aqui é uma matéria que saiu na revista aqui, ó. É uma foto minha com o Eurico, dá pra ver aqui, ó. Me abraçando esse boneco do Eurico que a gente chegou a fazer uma época, que a gente usou muito em passeatas para ir, usava esse bonecão do Eurico, tá vendo? Então, assim, até isso a gente chegou a fazer. O Eurico está aqui. Onde está a proposta? O Eurico também cobra a proposta dos banqueiros, né? Que é uma coisa que é comum a gente cobrar a proposta, porque eles demoram para apresentar e a gente somem. Provavelmente tem que usar o Eurico esse ano de novo para cobrar a proposta, cobrar aumento real, cobrar PLR. Fala em cobrar a proposta, a gente já tem negociação marcada aí para o dia 30 e 31. E nessa negociação a gente já vai discutir emprego, vai discutir as cláusulas sociais. Com certeza o Eurico vai nos ajudar muito nesses debates. Com certeza. Já está ajudando na Folha Bancária de hoje, já está falando que bancário não é máquina, né? E o Eurico já está lá vestido de robô. Com coraçãozinho. Com coração, claro, porque bancário não é máquina, Eurico também não é máquina. É um personagem que reflete muito da nossa vida e também das nossas lutas. Tem mais alguma participação especial do Eurico aí? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, tem tanto jornal aqui. Você vê que interessante. Esses jornais antigos aqui, ó. O primeiro foi no dia... A primeira aparição dele foi no dia 30 do 8, então, mas uma semana depois, no dia 10, ele já estava assim, ele já estava mais... Ele foi mudando um pouquinho. Uma carinha mais simpática, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é uma semana depois. Já estava com uma carinha mais definida, mais próxima do que ele é hoje. Isso aqui é um tesouro meu, só eu tenho isso aqui. Tá? E depois, você assim, e o Sedoc, uma semana depois, ó, ele já estava assim, mais definido, já praticamente com a carinha que ele tem hoje. Tá vendo? Então, isso aqui são jornais da época mesmo, assim, rapidinho, assim. Então, criou então, o Eurico assim, já tem história para virar um livro? Tem. E o livro já está praticamente aqui, ó. Esse aqui já é o... Pelo menos a capa. Esse aqui já é o projeto do livro, que na verdade eu estava peneirando. Nesses 20 eu estava contando, vai ter umas 6 mil charges ali, é loucura, né? Nossa, muita 6 mil charges, uma loucura. Então, assim, eu estou peneirando aqui pelo menos umas 300 para colocar nesse livro aqui, que vai ser o primeiro livro, a primeira coletânea de charges assim, do Eurico, tá? Que vai chamar O Melhor do Eurico, As Melhores Charges da Folha Bancária, volume 1. Tá? Então, esse aqui já é o protótipo do livro, já estou editando ele, já estou peneirando as melhores charges. Vamos ver se até o final do ano a gente consegue lançar o livro mesmo. Né? Muito bem. E o Eurico também já foi um troféu, um prêmio CineB. O primeiro prêmio CineB, o troféu era o Eurico, que é muito legal. Claro, o Eurico tem tudo a ver com a categoria bancária, portanto, tem tudo a ver com o assunto que a gente falou aqui antes, que era o CineB. Márcio, muito obrigada aí pela sua presença, que o Eurico tenha vida longa e continue nos ajudando nas nossas lutas, ajudando a organizar os bancários, ajudando a falar dos assuntos gerais que são importantes para a gente melhorar a nossa sociedade. Inclusive, a gente tem que fazer um monte de debate importante, e que o Eurico nos ajude, porque é um jeito divertido, é um personagem importante na nossa história, na vida dos bancários, na vida da categoria bancária, que nos ajuda desde a convocar para a Assembleia, cobrar proposta de banqueiro, lutar, fazer as lutas gerais, né? Como o Márcio falou aqui. Então, vida longa Eurico, e que a gente continue usando esse personagem para que a categoria
tenha mais conquistas, para que a sociedade tenha melhoras e tenha avanços, né? No próximo, gente, agradecer também a audiência de vocês, dizer que na próxima semana, por conta das negociações, nas próximas semanas, por conta do processo de negociação, o Momento Bancário em Debate vai acontecer às quintas-feiras, que aí assim a gente já terá o resultado da negociação, pode conversar com vocês, trazer as informações para vocês, pode fazer o debate, vocês podem entrar, perguntar para a gente, mandar propostas, sugestões, claro que tudo dentro da pauta e como é que a gente faz para melhorar a nossa campanha e para aumentar a nossa organização. Grande abraço a todos, né? Parabéns ao CineB, parabéns ao Eurico. Oba! Vida longa a esses dois projetos que são tão bonitos e que nos dá muito orgulho. Um abraço a todos, até a próxima semana. Tchau! Trabalho, quero valorização. Eu tenho um coração. Bancário não é máquina, não. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô. Aqui dentro bate um coração. Bancário não é máquina, não. Sem metas abusivas, sem precarização. Mas a inflação, PLR justa, meu crescimento deve a minha participação. Meu PCCS em dia, meu auxílio educação. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô, não sou robô. Aqui dentro bate um coração. Bancário não é máquina, não. Com meu trabalho muito mais segurança, minha saúde, alimento, minha refeição. Fim do assédio moral, fim da descomissão.